Depois do leilão, o devedor pode pagar a dívida e ainda ficar com o imóvel? Bom, eu sou o Rafael Cataldo Siston, advogado, fundador do Cataldo Siston Advogados, escritório especializado há mais de 20 anos em leilões judiciais e extrajudiciais. Bom, respondendo essa pergunta, que está sendo muito corrente por causa de uma decisão recente do STJ. Sim, o devedor, depois do leilão, ele pode remir a execução e ficar com o imóvel. O que acontece? A arrematação judicial, ela se considera perfeita, acabada e retratável com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz arrematante leiloeiro. Realmente, o arrematante leiloeiro assina no mesmo dia e o advogado, o arrematante, vai atrás do juiz que determinou a realização do leilão para ele assinar o auto e essa arrematação ficar consolidada o mais rápido possível. Mas, se entre a data da arrematação, por exemplo, hoje, e amanhã, o auto ainda não está assinado, o devedor depositar o valor da dívida atualizada, que é com juros e correção, das custas judiciais e dos honorários advocatícios devidos ao advogado do vencedor, ele pode remir a execução. Remir é pagar a execução, de forma que a arrematação feita, ela fica sem efeito. Mas acontece que o leiloeiro trabalhou. O leiloeiro divulgou o imóvel, ele atraiu interessados e teve um rematante. Ele teve um trabalho útil nesse processo? Teve. Não seria devida a comissão ao leiloeiro? Sim. O Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente entendeu que, para que ocorra essa remissão por parte do devedor, ele deve pagar também o valor da comissão do leiloeiro, no caso, que é a praxe de 5%. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo disse assim: não, para ele remir a execução, ele não precisa pagar a comissão do leiloeiro. Por quê? Porque a arrematação não está perfeita, acabada e retratável. Ou seja, como se a remuneração do leiloeiro não tivesse surtido efeito, não tivesse trazido resultado útil, porque não foi assinado o auto. Recentemente, agora em julho, o Tribunal de Justiça olhou para essa questão, o Tribunal de Justiça não, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, olhou para essa questão e disse assim: olha, se o devedor tardou tanto tempo assim para pagar a dívida, depois que o leiloeiro efetuou todo o trabalho, divulgação do imóvel, publicação do edital, tentativa de regularizar termos finais da arrematação que os leiloeiros fazem, significa que a remuneração dele é devida, sim, a comissão dele, porque ele atingiu o resultado útil, ele trouxe o arrematante. Nesse caso, não significa, não é que não teve arrematante, não apareceu nenhum arrematante. Teve arrematante, foi um leilão disputado, então ele trouxe o resultado útil do processo. Então, nesse caso, para remir a execução, é necessário que, ficou definido pelo STJ, essa decisão não tem eficácia vinculante, ou seja, não precisa todos os tribunais obrigatoriamente a seguirem, mas, logicamente, é uma decisão, é um paradigma bem persuasivo que recomenda que os tribunais sigam, né, o STJ, afinal, é ele que uniformiza as decisões dos tribunais. Então, para remir a execução, havendo arrematação, ela tem que ser feita antes da assinatura do auto de arrematação e, além de pagar o débito, as custas honorários, pagar também a comissão do leiloeiro de 5% do valor da arrematação.
Agora, existe remissão para leilão extrajudicial? Não. Consolidada a propriedade no patrimônio do banco credor, a única forma do devedor reverter esse imóvel para si, não sendo, logicamente, os casos de nulidade procedimental da Lei 9.514/97, é o devedor exercer o direito de preferência na arrematação até a data do segundo leilão, que é pagando o valor total da dívida em encargos. Tá bom? Essa é uma decisão recente do STJ. E, só para ilustrar, teve uma decisão em abril também do STJ que diz que o arrematante que pagou atrasado o valor do lance, exemplo, no edital constava que tinha que pagar em 24 horas. O arrematante pagou em 48. Nesse caso, apesar dele ir contra aos termos do edital, que previa 24 horas, esse atraso não gerou prejuízo para nenhuma das partes. E, nesse caso, mesmo o pagamento tardio, ele é eficaz, pelo que eu falei, ausência de prejuízo. Também assim entendeu o STJ. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre leilão de imóveis, seja ele judicial ou extrajudicial, ou sobre a nossa assessoria jurídica, entre em contato conosco. Abraço.